Boa noite a todos. Eu sou Cristiane Torres, sou aluna do doutorado em Ciências da Educação da Absolute Christian University. Estou na disciplina Didática no Ensino Superior e vamos abordar sobre políticas públicas educacionais, educação e os desafios das desigualdades sociais. Educação, direito de todos. A Constituição Federal Brasileira de 1988 garante a educação como um direito de todos. Prioriza o acesso e a permanência do aluno na escola, objetivando a formação do usuário para o exercício da cidadania, preparação para o trabalho e sua participação social. No entanto, garantir o direito à educação constitui não só o acesso e permanência do aluno na escola, mas a qualidade do ensino, estruturas escolares apropriadas, conjunturas fundamentais de trabalho aos profissionais da escola, tornar as leis mais eficazes, isto é, sair da teoria para a prática. Vejamos aqui um pequeno vídeo que nos traz uma reflexão sobre o direito à educação e as desigualdades sociais. A nossa república foi uma república sem escolas. Em qualquer lugar do mundo, quando veio a república, foram criadas escolas. E em muitos lugares a escola já era de tempo integral. No Brasil, dos anos 20 e até os anos 60, as escolas eram poucas. Não se tinha clareza na sociedade que isso era um direito para todos. O direito à educação de cada criança, ele está atendido quando, naturalmente, ela teve acesso à escola e ela permaneceu na escola com uma trajetória regular. O que seria uma trajetória? A criança chegou aos 6 anos no ensino fundamental, então espera-se que ela esteja com 7 anos no segundo ano, com 8 anos no terceiro e assim sucessivamente. Uma trajetória regular, sem abandono, sem reprovação. O direito à educação pressupõe o acesso a uma escola com condições de funcionamento, seja na infraestrutura, seja nos professores que precisam estar com condições de trabalho, e seja também no projeto pedagógico, na forma de ensinar, que sejam adequados à situação de cada estudante. Nós temos um direito atendido quando temos resultados para as crianças e temos condições para as escolas. Uma realidade educacional, ela tem que produzir um indicador. No caso da permanência, é o censo escolar. No caso do aprendizado, nós temos no Brasil a Prova Brasil, que é uma prova apenas para as escolas públicas, que a cada 2 anos, todos os alunos do 5º ano e do 9º ano fazem. Junto com essa prova, os alunos respondem a um questionário, onde eles dizem o seu gênero, da sua cor, raça, e nos permitem calcular o nível socioeconômico. A partir do dado de desempenho e da característica sociocultural dos alunos, nós podemos criar um indicador de desigualdade. Numa sociedade desigual como a brasileira, o direito está garantido para poucos. Mas a Constituição diz que ele deve ser para todos. O indicador será calculado por municípios e, portanto, cada secretário municipal, cada sistema municipal de educação saberá se ali um determinado grupo social tem desempenho em leitura e matemática menor do que o outro grupo social. Isso também deve ser levado para as escolas, chamando a atenção de que aquelas crianças que estão no grupo mais excluído precisam de atenção especial. Infelizmente, a criança mais pobre, que traz pouco de casa, ela acaba tendo um aprendizado muito associado a valores menores. Já a outra, que trouxe mais de casa, tem valores do aprendizado em níveis mais altos. Isso não é algo que possa existir num sistema educacional que mereça o termo de um sistema de qualidade. Quando falarmos
de qualidade da educação, vamos falar não só do nível do aprendizado, mas como do aprendizado dos diferentes grupos sociais. Idealmente, se uma criança que vem de uma família que lhe deu pouco em termos educacionais, essa criança, esse jovem, poderia devolver muito para os seus pais, que estão fazendo um esforço grande, econômico, de rotina, para garantir que ele, jovem, permaneça na escola. Quando esse jovem não é bem atendido, é como se a família fosse penalizada duas vezes. Ela é penalizada porque é pobre, porque está excluída, e é penalizada porque sua filha, seu filho não aprendeu. Não nos interessa muito, num país como o Brasil, ter alguns poucos que sabem tudo e muitos que não sabem nada. Quando eu estou tratando com milhares de crianças, como os secretários de educação têm que tratar, eles precisam de síntese. Conhecer que há grupos dentro de escolas, dentro das cidades, que não estão aprendendo tanto quanto os outros, é uma informação preciosa. Isso pode ajudar a escolha e a implementação de políticas específicas para atender esses grupos. Os economistas fazem cálculos dizendo quanto que o país ganharia em termos de riqueza para todos, caso a nossa educação fosse melhor. Há muitas pessoas que querem passar a ideia de uma certa homogeneidade no Brasil, que não existe. E há outros que defendem uma ideia de que quando houver melhoras, as diferenças desaparecerão. Então, esse indicador, ele incomoda. Há muitos grupos que, como disse, estão fugindo de um problema social importante, que é a enorme desigualdade brasileira. Se nós não trouxermos a desigualdade para o centro do debate, continuaremos a ter desigualdades insustentáveis. Educação versus pobreza. Segundo Rego e Pisani, pobres são geralmente indivíduos sem educação formal e formação profissional, obrigados por isso a exercerem atividades pesadas, mal remuneradas e não qualificadas. Dizem também que crianças provenientes de famílias pobres não vivem em um ambiente favorável à sua atividade de estudo. Por isso, muitos abandonam a escola em busca de emprego para contribuírem na renda familiar ou por questões de saúde. A presença de milhões de crianças e adolescentes extremamente pobres nas escolas nos obriga a superar essas visões tão limitadas do pobre como inútil e não qualificado. É necessário dar maior centralidade às condições sociais e materiais de suas vivências e sobrevivências como seres humanos. Os percursos escolares trazem as marcas das trajetórias de vida e das condições sociais que lhes são dadas para produzir sua existência. Vejamos aqui um documentário argentino que aborda sobre os reflexos das desigualdades sociais na formação humana. Las calles de Ángela.
Las calles de María. La casa de Ángela. La casa de María. El padre de María. La madre. La hermana. La empleada doméstica de María. La madre de Ángela. Los hermanos. La hermana. María. Ángela. El informe sobre la inequidad en la Argentina se propuso demostrar la siguiente premisa. En su etapa de crecimiento, el cuerpo humano se encuentra atravesado por una multiplicidad de factores que signan su devenir, considerándose la inequidad social un factor determinante. Seleccionamos a dos jóvenes de 16 años de los niveles socioeconómicos C1 y D2, llamadas María y Ángela. Buscamos contrastar factores objetivos y subjetivos, coeficiente intelectual, genealogía, clínica médica, medio ambiente, familia, educación, con la finalidad de probar nuestra premisa. Les pido que me digan sus nombres, la edad y dónde viven. Bueno, yo me llamo María, tengo 16 años y vivo en zona norte. Yo me llamo Ángela, tengo 16 años y vivo en la Villa 21. Alrededor de la educación del niño giran un grupo de factores que se dan en el seno de la familia, la escuela y la sociedad. La infancia de María. La infancia de Ángela. Cuéntenme un poco cómo es la relación con sus padres. Con los míos, bárbara. Nos llevamos bien, siempre con mi papá nos llevamos bárbaro porque amo a mi papá. Genial. Ángela, ¿cómo es la relación con tu madre, con tu padre? No, yo tengo claro lo que es mi familia. A mi mamá la odio. Mi mamá a los 17 años quedó embarazada y la echaron de su casa y tuvo que empezar a trabajar. Y bueno, había días que estaba triste, me encerraba, lloraba como 3 horas. Me quedaba dormida, lloraba. Sentí que nadie me daba cariño, entonces yo era mala con todo el mundo. Y yo no quería estar en mi casa. El cuerpo de María. Acá vive mi amigo Juan. Poner el lacito, no duele. Eche el aire. El cuerpo de Ángela. ¿Tiene de 10? 1, 2. Seguí mi dedo con tus ojos. Acá vive mi amiga Jenny. ¡Jenny! ¿Qué es lo que ven en esta mancha? ¿Vos, Ángela? Me parece un perro sin frente. ¿Dónde lo ves? Ahí está, que no tiene frente, después las orejas así. Esta parte, y ahí va para la pera. ¿Y María? ¿Qué es lo que ves en la mancha?
para mí es una mariposa, porque tiene el centro que es como la oruga cuando saca las alas y están abiertas a más no poder, así que tiene la parte de las alas de arriba, que serían las puntas, y abajo, ¿no? También. Ángela, ¿qué ves en esta lámina? Nada. Nada, nada. Tómate tu tiempo. Está bien. ¿Y vos, María? ¿Qué ves en esta mancha? Veo en la parte de arriba como la parte naranja como dos caballitos de mar. Es igual, es la silueta. Lo celeste abajo podría ser agua porque ya que dije caballitos de mar. Y lo rosa, la verdad, no sé. Siendo todo mar, un coral, ¿no? Es color coral. Los ojos. La nariz. El color de piel de María. El color de piel de Ángela. María lleva los genes del conquistador. Ángela, los del conquistado. Le bon et le mauvais. C'est défini et établi par le pouvoir. Il est ainsi depuis la nuit des temps. Le mal est sombre, le bien est net. Cette théorie perverse, tout autant que les maladies vénériennes et le catholicisme sont transmises par le conquistador espagnol sur le sol américain. La gravité de cela réside en l'utilisation de cette figure littéraire, d'ailleurs contestable, pour fixer une primauté ethnique. El informe concluye señalando huellas indelebles, mensurables, sobre los cuerpos. En Ángela encontramos dificultades de conexionado entre ambos hemisferios del córtex cerebral. Ángela es una muchacha retraída, con algunas dificultades para conectarse con sus emociones y para expresarlas. Si el niño no recibe los nutrientes necesarios, esto determinará su futuro. Lleva las marcas de su entorno precario. Existen aquí diversos niveles deficitarios, proteínas, glóbulos blancos, tiamina, que determinan una mayor vulnerabilidad. La inequidad atraviesa y signa el cuerpo de Ángela. Es huella transgeneracional. Falta, quita, preexiste a su nacimiento y proyecta en su descendencia. Lleva las marcas de su entorno precario, parental, familiar, habitacional, social. Su cuerpo fue moldeado en la carencia, la alimentación, los cuidados, la estimulación, la educación, el amor. A diferencia de María, Ángela no es libre. Su cuerpo es el de la pobreza, un cuerpo silenciado, oculto, despreciado, desaparecido. Educação, currículo e pobreza. Gestores, professores e educadores necessitam compreender a pobreza como tópico para repensar os currículos e as práticas educacionais.
Cultivar a sensibilidade para ouvir e incorporar no exercício profissional as questões que ecoam das vivências da pobreza. De que forma nós, gestores e docentes da educação, estamos envolvidos nesse contexto? Temos barreiras para entender o que é viver no limite. Desigualdades sociais e seus reflexos na educação. No mundo inteiro, incluindo os países em desenvolvimento, existem circunstâncias que dificultam a frequência ou a permanência das crianças na escola, assim como a alfabetização adequada de adultos. A pobreza, principalmente a miséria, é o meio mais eficaz que inventamos para debilitar o direito à educação e entravar o aproveitamento das oportunidades educacionais. Da mesma forma, as desigualdades e discriminação baseada no gênero, na raça, na incapacidade e na idade devem também ser entendidas como causas e formas de distribuição desigual das oportunidades de educação, afirma Ferreira, 2002, página 20. Educação e desigualdades sociais, algumas controvérsias. Ao longo dos anos, nossas instituições educacionais não são os instrumentos de democracia e igualdade que muitos de nós gostaríamos que fossem, uma vez que tem aumentado nossa sensibilidade para o importante papel que as escolas exercem na reprodução de uma ordem social estratificada que continua sendo notavelmente iníqua em termos de classe, gênero e raça. Pessoas como Bourdieu e outros, nos Estados Unidos, têm repetidamente demonstrado o sistema cultural e educacional é um elemento excepcional importante na manutenção das relações existentes de dominação e exploração nessas sociedades, afirma Apple, 1985. Fica claro que há convergências e divergências no papel da educação, nas desigualdades sociais. A educação pode quebrar a ligação entre as origens e os destinos sociais. Ela é fundamental no processo de diminuição ou manutenção das desigualdades sociais. O Estado está dando condições mínimas para que os alunos de escolas da rede pública possam ter as mesmas condições que os alunos de escolas da rede particular em provas ou em exames? Fica aí essa reflexão para nós discutirmos se o Estado tem dado essas condições para que não haja um aumento das desigualdades sociais. Os alunos que ficam nas melhores colocações nos exames geralmente são da rede particular. Podem escolher os melhores cursos nas melhores universidades do país e, dessa forma, aumentam a probabilidade de conseguirem os melhores empregos e cargos, reproduzindo as desigualdades sociais. Vejamos aqui um vídeo que aborda como as desigualdades sociais afetam a educação no Brasil. Os mais vulneráveis são os negros, que estudam nas escolas públicas e que moram nas periferias. Esse é o grupo que passa por mais dificuldades, né? Tanto em termos na escola, e já vem desde infraestrutura, saneamento. E acho que a educação, né, a boa educação, né, a educação de qualidade, ela te permite fazer escolhas. E aí, a partir do ensino médio, já houve um grande avanço, com a política de cotas, com a política do SISU, com o ProUni. Todos esses programas melhoraram muito o acesso dos negros e daqueles dos alunos das escolas públicas nas universidades. Porque as políticas educacionais também elas estão muito voltadas para metas, né? Para provas, para o PISA, para a Prova Brasil, né? Essas metas são importantes. Mas essas metas são importantes para o governo prestar conta num cenário internacional. Mas eu não sei se elas são importantes para educar a sua população. Meu nome é Naércio Menezes Filho,
Eu sou professor titular da Cátedra Ruth Cardoso, aqui do INSPER, e professor associado da FEA-USP. Meu nome é Márcia Lima, eu sou socióloga, sou professora e pesquisadora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Atualmente eu coordeno o programa de pós-graduação em Sociologia do mesmo departamento e sou pesquisadora sênior do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. O Brasil é um país extremamente desigual em todos os sentidos. A gente tem desigualdade de renda, desigualdade de educação, desigualdade de acesso a bens, desigualdade de acesso à infraestrutura, saneamento. Qualquer aspecto que você olhar, a gente tem desigualdade. A diferença é que aqui a desigualdade é extrema. Então você tem uma parcela pequena da população, no topo da distribuição, que vive em condições do primeiro mundo. Com tudo de alta qualidade, educação de alta qualidade, saúde de alta qualidade, renda muito alta, igual a que se ganha em qualquer país do mundo, ao passo que a grande maioria da população vive numa situação de pobreza, basicamente, né? 50% da população mais pobre ganha muito menos do que os 50% mais pobre de países da Europa, da OCDE, ao passo que os mais ricos ganham a mesma coisa. Então, isso mostra que o Brasil é extremamente desigual. Poucos países têm uma desigualdade tão grande. Então, isso permeia toda a nossa vida, na verdade. Então, se você for ver, desde acesso à creche, quem tem acesso à creche de melhor qualidade no campo da educação, logo no começo, na infância, os mais ricos têm acesso a uma creche melhor. Quem tem mais investimento dos pais em leitura, viagens, cultura, os mais ricos têm um acesso muito maior do que os mais pobres. Quem tem as famílias mais estruturadas, com pai, mãe, morando numa região boa, os mais ricos, os pobres não têm. Então, desde o nascimento, essas desigualdades vão aparecendo e elas só vão aumentando ao longo do tempo. Por quê? Porque os mais ricos, por exemplo, estudam em escolas privadas, com outros filhos de mais ricos, formam redes de contatos, e isso vai ampliando a desigualdade. Então, essa desigualdade educacional é mais um resultado de um processo mais amplo, que vem desde 1850, que vem desde a escravidão. Bem, acho que a primeira coisa para responder essa pergunta é entender, né, o conceito da desigualdade, né? A primeira coisa é entender de que desigualdade nós estamos falando quando a gente está falando de desigualdade no contexto educacional. A desigualdade na educação, ela tem a ver principalmente com a desigualdade de oportunidades, né? A gente pode falar de várias questões em torno da desigualdade, mas a desigualdade na educação, ela se refere muito especificamente às oportunidades educacionais. Então, ela afeta na medida em que ela não dá a todos os indivíduos as mesmas oportunidades no ambiente educacional. Então, ela afeta as chances de realização educacional dos indivíduos, né? E isso é marcado pelas características da escola, pelas características dos indivíduos no sistema educacional, ser negro, ser branco, ser mulher, ser homem, ser pobre, ser rico. Então, a educação sempre foi pensado como um elemento que deveria equalizar as chances de todos. E, na verdade, ela é um elemento que reproduz a desigualdade, né? Ao invés de eliminar a desigualdade, ela se tornou um elemento que reproduz a desigualdade ao invés de eliminá-la. Os mais vulneráveis são os negros, que estudam nas escolas públicas e que moram nas periferias. Esse é o grupo que passa por mais dificuldades, né? Tanto em termos na escola, e já vem desde infraestrutura, saneamento. Mas, por exemplo, os professores, quando eles vão dar aula, eles fazem um concurso, eles até começam nas escolas de periferia. Mas, à medida que eles vão progredindo na carreira, eles vêm para as regiões mais de classe média, tal, que é onde eles moram, basicamente, né? Então, os alunos negros da periferia, eles acabam também ficando com os professores menos qualificados, mais inexperientes. Seria interessante, por exemplo, você dar um bônus salarial para os professores que
queiram dar aulas nessas regiões mais de periferia, nas regiões mais pobres. O salário desses professores deveria ser bem maior do que o salário dos professores que dão aula em bairros mais nobres da cidade. Isso em todo o Brasil, né? Não em São Paulo especificamente. Porque aí, por exemplo, se um professor ganhasse R$4.000 se desse aula na periferia e R$2.000 se desse aula no centro, claramente os professores mais qualificados vão querer ir para a periferia para dar aula para os alunos mais pobres. E isso ajudaria a reduzir a desigualdade, por exemplo. Mas por que não ocorre? Porque nem os professores querem isso, porque os professores querem, à medida que progridem na carreira, ir trabalhar mais perto de onde moram, por exemplo. Então, não é fácil reduzir a desigualdade. A desigualdade só está aí, no Brasil como um todo, nas escolas, porque as pessoas estão satisfeitas com a desigualdade, eu acho. Já que a educação se tornou um espaço de reprodução e de produção de desigualdades, sim, há muitos grupos vulneráveis na educação. A gente pode começar pensando na questão do território, né? Então, moradores de periferia, né, se tornam um grupo vulnerável na educação. Negros, meninos negros, especialmente, quando você faz a interface gênero e raça, né, ela tem uma especificidade de vulnerabilidade. Mas também, se você olha a educação, a depender do nível da educação, né, as meninas negras também são vulneráveis, as mulheres, em geral, podem ser vulneráveis. Né? Acho que a educação ela tem um viés sexista muito forte, né? Isso reflete no aprendizado, na maneira como você ensina, né? Há muitos preconceitos em relação, né? As meninas são boas na leitura, os meninos são bons na matemática, né? Os negros não são bons em nada porque os negros são burros, né? Os meninos são distraídos ou não são. Então, a gente reproduz muito estereótipo na educação, né? Então, a gente tem, sim, grupos muito vulneráveis que têm a ver com as características individuais, né? Com esses estereótipos que a gente reproduz, mas também tem a ver com as condições sociais, com as condições da família, com a questão da violência no espaço doméstico, com o capital cultural dos pais. Então, tem muitas questões que levam essa ideia de grupos vulneráveis na educação. O Estado tem que intervir desde a primeira infância, cuidando desde a gestação, olhando para os primeiros 1000 dias de vida, que é onde se desenvolvem as capacidades e habilidades cognitivas e socioemocionais das crianças, estimulando a interação entre mãe e filho, porque muitas vezes as mães não têm uma instrução suficiente para saber a necessidade de conversar com a criança mesmo nos primeiros dias após o parto, ler para as crianças, investir basicamente nas crianças. Isso, como não é feito nas famílias mais pobres, acaba gerando mais desigualdade ao longo do tempo. Depois disso, o Estado tem que oferecer creche de qualidade para as crianças mais pobres, não só para as famílias mais ricas, que hoje em dia têm mais acesso à creche do que as mais pobres, e aí focando nessa creche, na interação social, no desenvolvimento das competências socioemocionais. Aí, quando a criança chega na escola, ela vai ter um aprendizado melhor, que é o que já está acontecendo. No 5º ano, o aprendizado está melhorando ao longo do tempo. E aí, garantir que esse aprendizado continue melhorando no 9º ano, no ensino médio. E aí, a partir do ensino médio, já houve um grande avanço, com a política de cotas, com a política do SISU, com o ProUni. Todos esses programas melhoraram muito o acesso dos negros e daqueles de escolas, dos alunos das escolas públicas nas universidades. Então, para o ensino superior a gente melhorou muito. Falta melhorar especificamente na primeira infância e depois no ensino médio, que é onde a evasão é muito grande ainda. Uma obrigação do Estado fornecer educação. O Brasil regulamentou isso muito tardiamente, né? Então, a Lei de Diretrizes Básicas de Educação no Brasil ela foi aprovada e regulamentada de maneira muito tardia, né? Então, o Estado garantir a educação para todos foi regulamentado muito, o que trouxe muitos problemas para o Brasil, essa regulamentação tardia, né? A gente tem essa divisão dos poderes, né? Federal, estadual, municipal, que acaba sendo um problema também para o desenho da educação no Brasil.
Em relação a essa vulnerabilidade desses grupos, né, como é que o Estado pode atuar nesse sentido? Nós tivemos recentemente experiências no Brasil que foram exitosas, muito mais no nível superior, mas eu acho que é super importante que o Estado procure atuar também de forma a tentar, né, eliminar o preconceito dentro da escola. Né? A escola reproduz muito preconceito que está fora, que está na sociedade, né? Na formação dos professores, por exemplo, tem muitos estudos que apontam, né, para a discriminação dentro das salas de aula, discriminação nos livros didáticos, né? Coisas que já melhoraram muito no Brasil, né, mas que ainda precisam melhorar mais. Então, acho que o Estado tem que agir, né, não somente naquilo que é obrigação constitucional, né, mas também tentar melhorar a qualidade da educação, e qualidade, no meu entendimento, envolve também a não discriminação. Né? A escola não pode ser um espaço de discriminação. Né? Eu acho que isso é um elemento fundamental, porque parte do fracasso escolar das crianças, eu nem gosto da palavra fracasso, mas eu acho que parte das dificuldades das crianças nas escolas passa muito por ser o espaço escolar um espaço que não é um espaço acolhedor. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante que tem que ser mais discutida. A desigualdade acaba travando o avanço da produtividade e do crescimento econômico. Os jovens de famílias mais pobres, muitas vezes os negros também, eles acham que a sociedade não oferece oportunidades para eles, não abre as portas para eles. Então, a melhor estratégia para ele é não investir em aquisição de conhecimento, aquisição de capital humano. Muitas vezes acabam indo para o crime, que tem um retorno mais rápido, um retorno financeiro maior. E o que acaba acontecendo? Você acaba perdendo gerações inteiras, que poderiam estudar, poderiam ir até o ensino médio, poderiam entrar na faculdade, poderiam ser mais produtivas, poderiam ter novas ideias, inovações, e acabam parando pelo caminho. Então ele começa o ensino médio, jovem, pobre, e não termina. Ele fala, para que eu vou terminar? Para que eu vou estudar 17 matérias teóricas, 3 anos, se eu vou acabar me formando no ensino médio e vou trabalhar de caixa de supermercado ou alguma profissão que não requeria, por exemplo, altas habilidades. Ele fala, não, é melhor eu largar e aí eu trabalho informal. E aí esses jovens vão continuar a vida inteira dependendo do Estado. Eles trabalham um pouco, aí saem do emprego, pegam seguro-desemprego, aí ficam pobres, aí ganham Bolsa Família. E aí, então, o Estado, por não ter investido antes, acaba formando uma geração de pessoas que vai ficar eternamente dependendo e trazendo mais custos para o Estado. Então, se você investir antes, você tem um retorno maior no futuro. Você pode economizar recursos e gastar mais em saúde, em educação. Então, e esses jovens que estão se perdendo, como eu falei, eles poderiam estar contribuindo para o país. Então, é um monte de gente que deixa de contribuir com produtividade, com ideias, com inovações, que você tem muito na escola pública, pessoas muito capazes e inteligentes, crianças, e que vão se desestimulando ao longo da vida, tendo em vista os obstáculos que elas enfrentam. Eu acho que nós vivemos, neste momento, um país ignorante, intolerante. Né? Eu acho que muito do que a gente vê no Brasil hoje é falta de educação. E não é educação no sentido escolar, né? É educação no sentido da compreensão do outro. Né? Acho que a intolerância, ela é uma ignorância. Né? Ela é a ausência da compreensão do outro. Né? Então, acho que quanto mais educado é o indivíduo, quanto mais educado é a sociedade, mais capacidade de entender a diversidade, de entender as escolhas do outro, né? Melhor é a sociedade. E acho que o Brasil vive hoje fruto de ignorância, né? É fruto de uma ausência de conhecimento. Nós estamos discutindo se a Terra é redonda, gente. Né? Então, acho que o Brasil precisa muito de educação, né, no sentido amplo da palavra, não apenas no sentido de anos de escolaridade. Porque as políticas educacionais também elas são muito voltadas para metas, né, para provas,
para o PISA, para a Prova Brasil, né? Essas metas são importantes, mas essas metas são importantes para o governo prestar conta num cenário internacional, mas eu não sei se elas são importantes para educar a sua população. Porque muitas das pessoas, né, que passariam numa Prova Brasil, que passariam num PISA, continuam achando que a Terra pode não ser redonda, né? Então, continuam achando que uma pessoa gay tem que morrer, né? Nós temos hoje um vereador querendo internar pessoas que querem fazer aborto. Então, eu não sei realmente de que educação nós estamos falando, né? Talvez as pessoas que têm nível superior precisam ser reeducadas no Brasil. Então, acho que a gente precisa discutir do que nós estamos chamando de educação no Brasil hoje. Políticas públicas e desigualdades sociais. Os governantes, quase que invariavelmente, incluem o investimento em educação, quando propõem políticas públicas de combate à desigualdade social, defende Vilela e Colares. As políticas públicas estaduais não estão dando condições de igualdade educacional, fator fundamental no desenvolvimento socioeconômico de um país. Esse fato vai de encontro à nossa lei da Constituição Federal de 1988, que afirma em seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à igualdade. Para finalizar essa nossa discussão, vou trazer aqui um vídeo de uma escola situada na prefeitura, na cidade de Nilópolis, em que é uma escola modelo, a escola que queremos. Mais que educar, a prefeitura acredita que devemos dar asas aos sonhos dos nossos alunos. Educar com qualidade é a nossa missão. Nas escolas e creches espalhadas pelo município, os alunos são acompanhados por profissionais altamente capacitados, desde a entrada até as salas de aula. E por falar em merenda escolar, nossos alunos recebem alimentação balanceada, com acompanhamento feito por nutricionistas e que passam por um rigoroso controle de qualidade. Inclusive, os pais e responsáveis são convidados a verificar, através do projeto Família na Escola, toda a alimentação oferecida aos alunos. Gerar é muito mais que um projeto. É um instrumento potente de transformação através da educação. Nascido do coração da equipe CEMED, ele tem por objetivo dar voz e vez aos alunos, por meio de rodas de conversa entre eles e os professores. Os resultados são visíveis. Alunos mais participativos, tanto na escola quanto na vida comunitária, com o desenvolvimento dos seus talentos. Aumento da autoestima e a compreensão de sua importância no contexto social também são resultados positivos alcançados. E os alunos expressam em poesia, canto e dança. Explorar ambientes externos para despertar a criatividade e estimular a busca pelo conhecimento. Esse é o Extramuros. É uma excelente oportunidade de explorar possibilidades nunca pensadas pelos alunos. Imaginem a sensação de ir pela primeira vez a um jardim sensorial. Para nossos alunos, isso é interessante demais. Poder entrar em um avião e aprender com quem pilota como os aviões funcionam. Acreditar que o conhecimento pode ser adquirido através da energia de um toque. Essa é a mágica do projeto Extramuros. A prefeitura também investe nos profissionais. Os professores participam constantemente de capacitações importantes
para melhor lecionar. As escolas possuem salas com recursos especiais para todos os alunos, inclusive aqueles com deficiência intelectual ou de mobilidade reduzida, além de ter uma dinâmica de aprendizagem que conta com a melhor metodologia de trabalho do mundo, a metodologia do amor. Todos os alunos convivem de maneira democrática, porque a integração é a chave para o sucesso de qualquer atividade, dentro ou fora da sala de aula. Mas o amor é o que faz esse trabalho ser extremamente especial. E ele é devolvido aos profissionais através de muito carinho, reconhecimento, evolução e sorrisos que preenchem o dia de todos com muita alegria. Transformar vidas, realizar sonhos, promover amor, praticar inclusão e fazer os nossos alunos irem mais longe sempre. Esse é o Arte Faz Parte. São aulas de coral, banda, handball, capoeira, futsal e dança folclórica para todos os estudantes da rede, a partir dos 4 anos de idade. Construir uma nova história de sucesso a cada dia, com integração através da arte. Educar é transformar, e fazer arte faz parte. Nadar é uma atividade muito importante para a saúde física e mental. É por isso que a Prefeitura de Nilópolis disponibiliza na grade de ensino aulas de natação para os alunos. Ensino de qualidade, transporte escolar, uniformes completos, aperfeiçoamento profissional e muito amor. Esses são os diferenciais de todo o trabalho da Secretaria de Educação. Ensinar com alegria e ver o sorriso no rosto de nossos alunos é altamente gratificante. E o mundo vai girando de acordo com a capacidade de dar asas aos nossos sonhos. O trabalho em equipe e a dedicação fazem toda a diferença. De mãos dadas, a gente vai construindo a sociedade que queremos, cuidando dos nossos pequenos cidadãos, na certeza de que em Nilópolis, fazer o bem faz bem. E finalizando com nossas referências bibliográficas, temos aí as discussões com base em Apple, Educação e Poder, Reprodução, Contestação e Currículo, do ano 2002. Temos a Constituição Federal, de 1988. Temos José Ferreira, Aprender a Viver Juntos, Educação para a Integração na Diversidade, 2002. Valquíria Rego e Alessandro Pinzani, Vozes do Bolsa Família, Autonomia, Dinheiro e Cidadania, 2013. E Vilela e Colares, Origens e Destinos Sociais. Pode a escola quebrar essa ligação? Teoria e Sociedade, 2019. Como garantir o direito à educação e ao conhecimento? Qual o papel do dirigente na garantia do direito à educação? A Natália quer ser arquiteta, o Lucas quer ser professor, o João médico e a Letícia engenheira. Mas eles precisam ter uma chance de realizar seus sonhos. Em 2010, no Brasil, 3,7 milhões de crianças entre 4 e 17 anos de idade estavam fora da escola, sendo 750 mil do ensino fundamental. Segundo o INEP, de cada 100 alunos matriculados no ensino fundamental, apenas 53 conseguem concluí-lo na idade correta. A Natália, o Lucas, o João e a Letícia deveriam ter acesso à educação com qualidade para realizarem seus projetos de vida.
A educação é um direito de todo brasileiro, garantido pela Constituição. A matrícula é obrigatória para todas as crianças e adolescentes, dos 4 aos 17 anos. As redes de ensino têm até 2016 para atender esta disposição constitucional. Isso, independentemente de qual região do país eles nasceram, da sua raça, classe social e condição física. Afinal, a educação deve ser para todos e para cada um. O dirigente municipal de educação tem um papel fundamental para a garantia desse direito. Cabe a ele e à sua equipe a tarefa de mobilizar as escolas, os conselhos, os pais e a comunidade. Faz parte de seus desafios planejar as políticas municipais para reconhecer as desigualdades, promover a equidade para diminuir as diferenças. Isso quer dizer oferecer educação de qualidade para garantir acesso, permanência e aprendizagem. Lembra das crianças da biblioteca? 3 delas abandonaram a escola, mas a Letícia ainda está estudando, aprendendo e alimentando o sonho de ser engenheira. Se a Letícia não tiver sucesso na sua trajetória escolar, pode ser mais uma a abandonar a escola. O enfrentamento à evasão e à reprovação é um dos maiores desafios da educação. Uma escola com altos índices de retenção não é uma escola de qualidade. Afinal, não garantiu a aprendizagem. Cada indivíduo é único, tem o seu repertório de vida e um ritmo próprio de aprender. Isso deve ser garantido por todos dentro do ambiente escolar. Por exemplo, se a criança apresenta alguma dificuldade de aprendizagem, os profissionais devem contemplar uma ação para enfrentar este problema dentro do PPP da escola, que preveja formas de levá-la até o final do caminho. Não adianta voltar ao começo e repetir os mesmos passos. Sabe o João? Ele abandonou a escola por causa do descompasso entre a sua idade e a de seus colegas. É preciso organizar programas para corrigir a distorção idade-série. As pessoas que não tiveram acesso à educação ao longo da infância e da juventude devem ser atendidas por políticas de alfabetização e de educação de jovens e adultos, porque pais com mais escolaridade influenciam a vida escolar de seus filhos. A escola deve estar preparada para lidar com a diversidade social, econômica e cultural, dando sentido e significado aos conteúdos curriculares. É preciso que todos da escola, da comunidade e da família valorizem a importância do acesso, da permanência e do aprendizado. Por isso é tão importante a formação continuada de professores, para que eles tenham condições para enfrentar estes desafios. É um trabalho grande, importante e que não é só da educação. A formação das crianças inclui uma articulação entre as diferentes áreas: cultura, esporte, saúde, transporte, segurança e lazer. Garantir uma educação de qualidade para todos, com universalização de acesso, permanência, aprendizagem em tempo adequado e formação dos profissionais de educação, é uma tarefa desafiadora e obrigatória. No Conviva é possível encontrar informação, desenvolver formação e acessar ferramentas de gestão que auxiliem nessas tarefas. A educação é fundamental na construção de uma sociedade melhor. Acesse convivaeducação.org.br. Você sabia que nos países desenvolvidos uma criança passa em média 12 anos na escola e no Brasil apenas 4,9 anos? Média inferior à de países como Argentina, Bolívia, Paraguai e até mesmo Zimbábue. A educação sempre foi importante, tanto que existem evidências que pinturas feitas pelos homens das cavernas há 40 mil anos nada mais eram que material de ensino. E até no Egito Antigo já existiam escolas que se assemelhavam com as nossas universidades atuais. Mas uma coisa que mudou durante toda a história foi quem tem acesso ao conhecimento, porque com a invenção da escrita e o desenvolvimento de conhecimentos abstratos, como a matemática, cada vez
vez menos pessoas têm tido acesso. Mas recentemente o mundo ficou tão complexo que não se chega a lugar nenhum na sociedade sem ao menos uma educação básica. E como consequência surgiram conceitos como o direito à educação, seguido pelas escolas públicas, bolsas estudantis, fundos educacionais e etc. Já durante o período colonial brasileiro, a educação era vista como algo que atrapalhava a exploração dos recursos naturais e era obviamente desencorajada. Mas a fuga da família real portuguesa junto com toda a corte em 1807 também significava o fim do acesso às universidades portuguesas, e com a independência logo se viu a necessidade de se graduar os próprios advogados, médicos e engenheiros. Então o rei começou a investir na educação de nível superior e em 1870 a educação básica já era oficialmente garantida por lei a todo brasileiro. Mas acabou ficando somente na lei, pois era visto como desnecessário para um país agrícola e o Estado não tinha fundos suficientes para destinar à educação. E hoje em dia, será que o problema da educação ainda é falta de fundos? Desde a redemocratização, o gasto público com a educação vem dobrando consistentemente a cada novo governo. Mas será que os salários dos professores também dobraram a cada 4 anos nas últimas 2 décadas? Obviamente que não. Mas aonde será que esse dinheiro todo está indo? E seria esse o problema da educação? Professores mal pagos? Se compararmos a média salarial entre a rede pública e privada e levarmos em conta os benefícios da carreira pública, veremos que o salário médio na rede pública é maior. Mas isso não significa que os professores da rede pública ganham bem, mas sim que os professores da rede privada também ganham mal. Mas por que será que aqueles pais que têm condições financeiras optam por colocar seus filhos na rede privada? Para entender esse ponto, vamos dar uma olhada no sistema público. O professor, assim como todo funcionário público, passa em um concurso que lhe garante um salário maior do que o da iniciativa privada, além da estabilidade que permite que o professor se foque somente em ensinar, sem temer a perda do emprego quando os governantes são trocados. Porém, como em todo cargo público, não existe a meritocracia e somente aqueles que se engajam politicamente conseguem aquelas promoções poupudas e benefícios duvidosos. Somando isso a um salário insuficiente para suas necessidades básicas, o professor acaba por não ter nenhum estímulo para se manter motivado. Você sabia que um professor bem treinado e, acima de tudo, motivado é capaz de ensinar 50% a mais do que um bom professor e até 3 vezes mais do que um professor desmotivado ou simplesmente um professor ruim? Eles são capazes de fazer os estudantes ficarem animados até mesmo com tópicos difíceis, como matemática ou ciências. Logo, promover a meritocracia não seria somente justo, mas também eficiente. Mas e aqueles professores que sequer gostam de ensinar e estão lá apenas porque passaram no concurso? O que acontece com eles? Bem, já que eles não podem ser mandados embora, eles acabam sendo transferidos para os bairros aonde nenhum outro professor deseja ir. Aqueles bairros pobres com altas taxas de criminalidade e onde os pais precisam trabalhar o dia todo só para terem o que comer. É fácil perceber que ali estão as crianças que mais precisam de assistência e boa educação. E aí nos perguntamos se as escolas são ruins e têm uma alta taxa de desistência porque estão localizadas nos bairros ruins, ou se os bairros são ruins porque as escolas são de péssima qualidade e não conseguem dar uma boa educação aos estudantes. Seja qual for a resposta, a única coisa que essas crianças têm é a sua educação. Mas infelizmente os traficantes e criminosos sabem disso e transformam essas escolas em campos de recrutamento. Porque para um adolescente que não teve uma educação adequada, o caminho do crime parece ser mais fácil. E todo esse descaso com a educação fez do Brasil um dos lugares mais bem-sucedidos em graduar criminosos, já que o número de prisioneiros e crimes sem solução não para de subir ano após ano. E por falar em crime, você sabia que o valor gasto por mês por cada prisioneiro é o mesmo valor que o governo gasta na educação de uma criança por 7 meses? E isso sem considerar os custos de segurança pública e a perda de um potencial membro produtivo da sociedade. Existem hoje no Brasil 500 mil de pessoas presas e mais de 26 mil trabalhadores estrangeiros chegam ano após ano para preencherem vagas para as quais não existem brasileiros qualificados. Name another institution that hasn't changed for a century. There aren't any. But if you walk into a classroom today, it would be recognizable if you'd been Rip Van Winkle and asleep for 100 years. We've built a structure where one teacher has 30 kids and is supposed to teach this set curriculum, and they lecture, they learn, they regurgitate, and we call that education. There's something wrong with the system.
Hi, my name is Kevin Tame, and I'm a math teacher at Booker T. Washington in Baltimore City. It is the lowest performing school in the state of Maryland. I came here with the assumption that I was going to build this. I didn't come here with the idea of, I'm going to work on someone else's idea. Startup Weekend is a 54-hour event. You're going to pitch your ideas, you're going to form teams, and you're going to launch a company by the end of the weekend. I know I only had the opening pitch, but if I mess that up, everything that everyone's done for 54 hours is gone. The really interesting innovations are not going to start inside the system. There'll be little startups, crazy ideas that little groups of people are going to come up with. We have been working non-stop for 54 hours with the exception of 2 5-hour sleep breaks. Nothing but work for 2.5 days. And if it blows up, if the demo doesn't work, if the judge is like, I don't get it, the whole thing rests on 2 people's shoulders now and it's out of our hands. We can talk all day about fixing education. We can talk all day about the problems that we face. But if we don't get down and actually do it, get to the grind, the nitty-gritty, it will never happen. A desigualdade no Brasil começa com a chegada dos portugueses a uma terra desconhecida. Onde vivia Guarani. Ele sobrevivia da natureza e seguia suas crenças, assim como todos em sua tribo. Com a invasão dos lusitanos, houve um choque cultural, pois eles acreditavam que sua cultura era superior à dos nativos, surgindo o etnocentrismo entre os povos. Com o passar dos tempos e após a chegada de navios negreiros que traziam homens e mulheres para serem submetidos a trabalhos escravos, aconteceu a acentuação da desigualdade e o acréscimo do fator cor à etnocentria. Mesmo depois da luta pela abolição da escravatura, ainda existe desigualdade nos dias de hoje, como por exemplo, João, um homem negro, e Maria, uma mulher branca, ambos têm as mesmas capacidades intelectuais, porém a renda de Maria é maior do que a de João. Assim, João passa a utilizar os recursos públicos, enquanto Maria tem uma vida confortável e segura. Os recursos públicos que João precisa são de péssimas condições. Nas escolas falta estrutura e qualidade. A saúde é precária e ele vive exposto à violência e à criminalidade. No mercado de trabalho, João sente dificuldade para atender os requisitos cobrados para entrar em uma determinada empresa e também sofre com o preconceito racial da sociedade. Assim, concluímos que, infelizmente, a desigualdade no Brasil tem cor, classe e endereço.